Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do ICM, mais um vídeo aqui no Instituto Corpo e Movimento. E hoje o tema é um tema que o pessoal tem muita dúvida e é um tema muito falado nas redes sociais, é um tema muito falado em vídeos aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre creatina, suplementação de creatina. A creatina é um dos suplementos mais estudados da atualidade e é um suplemento que de fato tem comprovação científica em alguns casos, em outros ainda os estudos estão encaminhando e não se sabe exatamente se vai ter todo esse efeito que o pessoal tem falado aí nas redes sociais. Então, basicamente, como que funciona a creatina no nosso corpo? Nós temos 3 fontes de fornecimento de energia. A primeira fonte é a ATP-CP, depois entramos na via glicolítica, depois entramos na via oxidativa. E onde a creatina trabalha, eu não vou entrar muito aprofundadamente em nenhum dos outros dois, mas basicamente a creatina trabalha na primeira fonte de energia, que é a ATP-CP. Ela facilita a ressíntese para gerar energia nessas atividades de força, potência, velocidade, mudança de direção, ou seja, atividades de alta intensidade e curta duração. Basicamente é o que? Nós aumentamos os nossos estoques de creatina com a suplementação e aí nós temos uma facilitação de ressíntese do ATP, que é a primeira fonte de energia do nosso corpo que a gente utiliza para produzir força, produzir potência, produzir atividades de alta intensidade e curta duração. Ah, mas ela serve para maratona? Não, a creatina é para atividades de alta intensidade e curta duração. Então são atividades bem específicas, como levantamento de peso, sprints em alta velocidade, a própria musculação. Então ela auxilia na melhora da força, na melhora da potência nessas atividades. Se a gente estiver extrapolando para outras atividades, talvez não faça tanto sentido a utilização da creatina para essas outras tarefas, para outras funções que não vem ao caso. Mas basicamente é isso. A creatina trabalha dessa forma. A gente utiliza a suplementação com o intuito de aumentar a força e aí sim que a gente tem um resultado de aumento da massa muscular mais significativo com a utilização da creatina. Muita gente fala, eu tomo creatina porque ela aumenta a minha massa muscular. Não é tão simples assim. Ela vai aumentar a sua massa muscular porque você vai melhorar a sua performance no treino através do aumento de força, aumento de potência. Você aumenta a sua resistência para você executar com aquele peso, de repente mais repetições. Talvez você executasse 10 repetições com 30 quilos em um exercício X, você vai passar a executar 12 repetições, 13 repetições, facilitando também a sua recuperação entre as séries. Então, esses são os principais pontos em que a creatina vai melhorar as suas capacidades. Você melhorando as suas capacidades físicas e, em consequência disso, você tem uma hipertrofia, um aumento da massa muscular mais significativo. Por isso que quando comparado pessoas que utilizam a creatina com pessoas que não utilizam a creatina no mesmo treino, o rendimento das que utilizam a creatina é melhor. Portanto, o aumento da massa muscular acaba se tornando mais significativo em quem utiliza a suplementação de creatina. Então, isso já é um dado bem estabelecido pela literatura. A creatina tem um efeito significativo, tem um efeito positivo no aumento de todas essas capacidades e no ganho de massa muscular. Agora, um dado mais recente que vem sendo difundido sobre a creatina é a melhora da função cerebral. Será que de fato isso acontece? Os estudos ainda são meio contraditórios. A gente sabe que nosso cérebro é metabolicamente muito ativo e depende também do ATP-CP para gerar energia para as tarefas que ele necessita. E foi visto que em alguns indivíduos o nível de creatina cerebral é mais reduzido e talvez a suplementação de creatina nesses indivíduos podem ser benéficas. Mas quais são os casos? São casos bem específicos que os estudos trazem mostrando esses dados. Então são estudos bem específicos como pessoas com Alzheimer, pessoas com depressão severa, pessoas com uma privação de sono muito severa, que começam a ter diminuição nos níveis de creatina cerebral. Essas pessoas podem talvez se beneficiar com a utilização da suplementação de creatina para esse ponto. Mas ainda assim os estudos estão engatinhando na área. E quando a gente começa a ver
pessoas falando, nossa, a creatina melhora a memória isso, melhora aquilo. Os estudos ainda não conseguem bater o martelo e dizer que melhora de fato. Utilização da creatina em pessoas saudáveis que já têm níveis de creatina cerebral adequados não mostram diferença quando a gente utiliza suplementação de creatina, nem na memória, nem na cognição. Então ainda precisa de muito mais estudos para a gente afirmar esse dado. Então isso ainda é muito contraditório. Mas sim, de fato, a creatina é um excelente suplemento. Se a gente pensar em riscos, tem estudos que mostram que pessoas com apenas um rim que tomou creatina e que não teve risco nenhum de doença renal, claro que se indicado pelo nutricionista, indicado pelo seu médico, a creatina é um suplemento muito bom a ser utilizado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet, com o que a gente vê em qualquer lugar, porque hoje em dia a informação está muito disseminada, mas a gente precisa estar baseado na ciência e saber se de fato essa ciência que gerou aquele dado é realmente eficiente a tal ponto de dizer que aquele dado a gente pode ter certeza que realmente é aquilo. Então, pessoal, resumindo, a creatina é um excelente suplemento, serve para uma série de coisas, principalmente para melhora das capacidades físicas no nosso treino, melhora a massa muscular, pode ter um efeito positivo em pessoas que têm alguma alteração cerebral, algum transtorno mental, que possa ser utilizada a creatina, e ela não tem um efeito, até hoje, os estudos mostram isso, não tem um efeito tão significativo em pessoas saudáveis, pensando ali na função cerebral. Tá bom, pessoal? Então, é o que a gente tem hoje na literatura. Aos pouquinhos a gente vai trazendo, conforme isso for atualizando, a gente vai trazendo mais dados para vocês, mas o que temos isso hoje na literatura é isso que a gente falou no vídeo hoje. Então, assim que for saindo mais estudos, a gente vai trazendo aqui para vocês e vai atualizando. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aqui do ICM.